Oi, gente, a gente vai falar um pouco sobre imunidade anti-infecciosa. Para entender sobre a imunidade anti-infecciosa, a gente tem que saber um pouco sobre os interferons. Os interferons, elas são marcados por moléculas de dois tipos, que é o interferon do tipo 1 e o interferon do tipo 2. O interferon do tipo 2, ele possui como principal representante o interferon gama e é produzido principalmente pelos linfócitos. Já o interferon tipo 1, ele pode ser produzido por qualquer célula do organismo e é marcado pelos interferons alfa e beta. A resposta à imunidade antiviral. Sobre a imunidade antiviral, o vírus ele entra na célula, como é que ocorre, né? O vírus vai entrar na célula e começar a replicação. Os ácidos nucleicos dos vírus vão estimular os promotores que vão para o núcleo, estimulando a produção de interferon. Então, no núcleo vai ter a produção de interferon. Esse interferon produzido ele vai ser liberado e vai agir nas células vizinhas a essa célula infectada pelo vírus. E o que vai ocorrer? Nessa célula que foi infectada pelo vírus, nessas células vizinhas à que foi infectada pelo vírus, vai ter uma diminuição da síntese proteica viral, degradação do RNA viral e inibição da expressão gênica do vírus, assim como da montagem do vírus. E isso vai ocorrer principalmente pela diminuição da síntese proteica dessas células ao redor da célula infectada. Esse é um mecanismo do interferon. O interferon, por esses mecanismos de ação que ele possui, ele também é usado como um agente terapêutico, principalmente nas hepatites. Mas além do interferon, a gente tem a resposta antiviral, também pode ser comandada por outros tipos de células, né, que é por outras células, como o linfócito TCD8. Só que o linfócito TCD8, vou passar aqui, nesse quadradinho de baixo aí está mostrando, o linfócito TCD8, ele não vai eliminar somente o vírus, ele age de forma citotóxica, é o linfócito T citotóxico, e por isso ele vai eliminar o vírus, mas às custas de matar, da morte da célula que está infectada. Então, além de eliminar o vírus, ele vai causar uma lesão tecidual. Por isso que tem que ter um balanço entre as diferentes formas de controle da infecção. No quadrado de baixo está mostrando a imunidade inata e adaptativa contra os vírus, né? O interferon tipo 1, que eu já falei, e por meio de anticorpo também. Essas duas formas de ação, elas são proteção contra a infecção. Ou seja, o interferon tipo 1, ele vai agir em células que ainda não foram infectadas para que não ocorra infecção pelo vírus. E os anticorpos, que é por meio da célula B, as células B vão produzir anticorpos, né, que vão opsonizar os vírus e vão evitar que esses vírus entrem em novas células. Já a imunidade, por meio da erradicação da infecção que já está estabelecida, ela ocorre principalmente pelas células NK e pelos linfócitos TCD8. Só que esse tipo de resposta, como eu já falei, vai ter lesão tecidual, porque além de destruir o vírus, vai haver destruição das células que estão infectadas. Então, as próprias células do corpo vão ser destruídas. E isso, dependendo do grau de resposta de linfócito TCD8, por exemplo, você pode levar uma hepatite fulminante. Se você tiver uma infecção muito grande das células do fígado e uma resposta exagerada dos linfócitos TCD8. Aí vai haver grande destruição de células do fígado que pode levar a uma hepatite fulminante. No quadro de cima, a gente tem um gráfico que mostra a resposta a uma infecção viral, com aumento de interferon alfa e beta, que é o interferon tipo 1, em primeiro lugar, o que vai impedir a colonização, a entrada do vírus em novas células. Depois tem células NK, que vai promover aquela resposta de destruição de células já infectadas, como eu já falei. Depois o aumento de linfócitos T citotóxicos específicos para o vírus em questão. E depois de anticorpos. Aqui dá para ver que os anticorpos eles sobem por último, mas é porque aqui está considerando como se fosse uma primeira infecção com esse tipo de vírus. Porque o vírus, querendo ou não, um dos mecanismos de escape dele, que é o que eu vou falar agora,
é a questão da variabilidade genética, porque com uma pequena mutação pode levar à produção de uma molécula totalmente diferente que vai precisar de novos tipos de anticorpo para o seu reconhecimento. Então, um dos mecanismos de escape viral é por meio da sua grande variabilidade genética. Além disso, o mecanismo de escape viral pode se dar por inibição da atividade do proteassoma, que é responsável pela clivagem das moléculas virais que se encontram no citoplasma para apresentação por meio do MHC. Pode se dar por meio do bloqueio na proteína TAP, que é responsável pelo transporte das moléculas virais do citoplasma para dentro do retículo endoplasmático e assim sua apresentação pelo MHC. E também pode se dar pelo bloqueio na síntese do próprio MHC. Outra forma de imunidade, que é muito importante, é a imunidade contra bactérias extracelulares. A imunidade contra a bactéria extracelular, ela pode ocorrer tanto por imunidade inata quanto adaptativa também, e vai se dar na imunidade inata principalmente por meio de neutrófilos, monócitos e por meio do complemento, e na imunidade adaptativa, ela ocorre principalmente por meio do linfócito TCD4, no auxílio à produção de anticorpos pelo linfócito B, né? E como é que ocorre? A bactéria livre no citoplasma é reconhecida pelo linfócito, pela célula B, que vai ser ativada também pelas células T helper, e vai haver a transformação em plasmócito com grande produção de anticorpo. Esse anticorpo ele vai ajudar na neutralização, fagocitose e, além disso, ele ajuda na ativação do complemento. O complemento, como vai ser falado na aula da Aline, ele está relacionado com fagocitose, inflamação e lise bacteriana. Além disso, a bactéria ela pode ser fagocitada por células apresentadoras de antígeno, que vão apresentar por células auxiliares, células T auxiliares, e que vão produzir bastante citocina, muitas citocinas que vão ajudar nas respostas do anticorpo, na fagocitose por macrófago e também ajudar na inflamação. Voltando aqui um pouco em bactérias extracelulares, as bactérias extracelulares elas também possuem diversos mecanismos de escape, assim como foi falado para o vírus, que podem agir tanto por meio da inibição da ativação do complemento, a resistência à fagocitose, o que ocorre principalmente no pneumococo, por exemplo, que possui uma cápsula que vai evitar a fagocitose, e inibição de radicais de oxigênio, também é um mecanismo de escape das bactérias extracelulares. A imunidade para micro-organismo intracelular, ela também vai ter a participação tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa, como também foi falado para o outro. Na imunidade inata, que é a primeira que sobe nesse gráfico, como é que ocorre? Os macrófagos eles vão fagocitar essas células, esses micro-organismos intracelulares, e vai haver a produção de interleucina 12 com a ativação de células NK. As células NK elas vão produzir interferon gama, que vão agir de forma voltar e agir no próprio macrófago. E esse macrófago vai ser como se ele se ativasse para a destruição desses micro-organismos. Só que a imunidade inata, ela não dá conta sozinha de conter essa infecção por micro-organismo intracelular. Então, o que vai ocorrer? Na imunidade adaptativa, essas células apresentadoras de antígeno que tenham fagocitado esse micro-organismo intracelular vão poder apresentar, deixa eu mostrar a outra imagem, vão fagocitar, né, o micro-organismo intracelular, que vai poder ficar no próprio fagossoma, ou vai sair desse fagossoma e ficar no citosol. Quando ele está dentro do fagossoma, ele vai ser apresentado pelo MHC classe 2 para células TCD4. Essas células TCD4 vão liberar interferon gama, que vai agir sobre o próprio macrófago e vai levar à destruição dessas células que estão dentro dos fagossomas. Só que as células que estão dentro, os micro-organismos que estão dentro do citosol, eles não vão ser destruídos. Eles vão ser apresentados, então, pelo MHC classe 1
para os linfócitos TCD8. Os linfócitos TCD8, ele não tem uma ação tão específica somente sobre o micro-organismo. Então, ele vai liberar citocinas, que vai acabar destruindo esse macrófago infectado. A imunidade contra micro-organismo intracelular, ela também, as células TCD4, né, elas vão poder se diferenciar em dois tipos, que é o TH1. Quando ela vai para o perfil TH1, ela produz interferon gama e TNF, que está relacionado com a ativação de macrófago. Já quando ela se diferencia para células do tipo TH2, ela vai produzir interleucina 10 e interleucina 4, que ao contrário da anterior, vai acabar inibindo a ativação de macrófago, vai inibir a atividade microbicida de macrófagos. E essa diferenciação ela tem um papel muito importante na apresentação de algumas doenças, como a leishmaniose e a lepra. Na lepra, por exemplo, quando tem uma diferenciação para o perfil TH1, existe a chamada lepra do tipo tuberculoide. Já quando tem para um perfil a diferenciação para o tipo TH2 de célula, vai ter a lepra chamada, vai ter a manifestação chamada de hanseníase polar do tipo 2 ou vichoviana, que é marcada pela forma sistêmica da lepra. Já na leishmaniose, quando tenho diferenciação para o perfil TH1, eu vou ter uma contenção da infecção. Já quando tem para o perfil TH2, vai ter uma disseminação dessa infecção. A imunidade contra o euminto já é um pouco mais complicada, porque as células do nosso corpo são células muito pequenas, então para dar conta de uma infecção para micro-organismos quando eles estão na forma adulta já é muito difícil. Então, o principal mecanismo de controle do nosso organismo, da nossa imunidade contra os eumintos, ocorre quando eles estão na forma de larvas. Já quando eles estão na forma como é que ocorre essa imunidade? Aí vamos falar primeiro como é que ocorre. Ela se dá principalmente pela citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpo, que é a ADCC, que é chamada. Como ocorre isso? O anticorpo ele vai se ligar em proteínas presentes, em moléculas presentes na superfície desse euminto, e assim vai haver um reconhecimento da fração constante do anticorpo pelas células como os eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, que vão se ligar a esse anticorpo e degranular, liberar os grânulos, que vão agir na superfície do euminto. Só que quando o euminto está em forma de larva, esses grânulos podem chegar a matar esse euminto. Mas quando os eumintos já estão na forma adulta, que é uma forma grande em comparação com a célula, geralmente o que provoca é apenas uma irritação, tanto do euminto, leva a uma irritação da superfície, tanto do euminto quanto da mucosa do nosso organismo. É isso, gente. Só que é importante também lembrar uma coisa sobre a questão do escape do euminto. O euminto também tem formas de escape, tá? Por meio principalmente de variação antigênica, resistência a complemento, que também ajuda nessa opsonização, inibição de resposta imune do hospedeiro, os eumintos também ajudam nisso, e eliminação de antígenos. Eumintos como o esquistossoma, por exemplo, ele possui genes que se assemelham ao CPH de classe 1, que é muito importante para suas formas de escape. Agora sim, boa prova.